Eu quero falar com vocês essa manhã, gente, sobre justamente esses tempos novos. Tem um tema que essa semana fui inspirado para falar, novos tempos, novas conquistas. Você pode repetir comigo? Novos tempos, novas conquistas. Nós, não sei você, mas lidar com aquilo que é novo não é uma tarefa fácil. Não é, gente? A gente não lida, eu não sei você, mas quando você, por exemplo, vai fazer uma arrumação, mudanças em casa. As mulheres gostam muito de mudar os móveis de local, né? Acha que mudou toda a casa, aí mudou o sofá, aí o marido chega à noite, filho, mudei a casa toda, e o cara está olhando, não está identificando nada, né? Gente insensível, né? Aí a mulher teve aquele trabalho, trabalhou o dia inteiro para mudar, tirar o sofá de um lugarzinho, colocar no outro, para o cara chegar lá, não identificar o que mudou. Mas dá um trabalho tremendo, né? A gente identifica que algumas coisas não são limpas há muito tempo, a gente fez uma limpeza mais que superficial, e dá um trabalho, não é fácil. Mudar móveis dentro da própria casa. Você imagina mudar de casa, gente? Aquele móvel, eu vi até um ai aí, meu Deus, misericórdia, né? Tem gente aí, a gente conhece gente que já mudou inúmeras vezes, né? E quer dizer, aí desparafusa um móvel, aí quando vai parafusar na outra casa, montar, desmonta, né? Aí vai montar na outra casa, o negócio fica meio troncho, né? Hoje em dia, dificilmente os móveis são de madeiras maciças, né? Normalmente eles são de uma madeira chamada MDF, né, gente? É melhor do que aquele pozinho imprensado, né? Pozinho imprensado era esqueci até o nome. Aglomerado, exatamente. O aglomerado, então, gente, descartável, né? Desparafusou o negócio, desmonta todo, né? Mas o MDF dura mais um pouquinho, mas não fica a mesma coisa, né? Ele fica meio balançando, você tem que deixar ele num lugarzinho e não mexer mais. É muito incômodo mudar, você perde coisas, você quebra coisas. E a gente fica pensando em relação à nossa vida, né? Será que a gente muda, gente? Eu acho que sim, né? Todos os dias a gente muda. A questão é que a gente não escolhe mudar, né? As mudanças vêm, o novo vem. Só há uma possibilidade de você nunca mais mudar. Pastor, eu estou cansado de mudança. Seja em que ordem for, né? Ou mudança de fato de local, mudança geográfica, onde você sai de uma casa vai para outra, de um estado para o outro, ou mudança mesmo na vida, né? Tem hora que a gente diz assim, não, eu estou num período que eu não quero mais mudanças. Está bom do jeito que está. O problema é que a gente não escolhe as mudanças, né? As mudanças, elas vêm sem que você queira ou não, ela chega na nossa vida. Existem algumas coisas que a gente está vivendo hoje, em que a gente não escolheu viver. O que a gente hoje denomina do novo normal, você escolheu isso, gente? Você usa essa máscara aí diferente, ou branquinha, ou colorida, sabe? Ou com o escudo do teu time preferido, né? Tem gente, amados, que usam uma máscara com escudo assim do Flamengo, né? Que coisa! E está lá achando que está, né? Bom, tudo bem, né? Mas você não escolheu por um estilo, né? Não, agora eu quero ser diferente. Agora eu quero ter um jeito diferente. É um estilo, né? Pessoal. Não, você não escolheu. Você se adaptou a isso. Eu fico pensando que na nossa vida é exatamente assim que acontece. Querendo ou não, escolhendo ou não, o novo dia chega. O que nós estamos vivendo hoje, amanhã não será a mesma coisa. Por mais que você tenha planejado, elencado as suas prioridades para o dia de amanhã, você vai perceber que as coisas não funcionam exatamente do jeito que você planejou. Uma das coisas que me trazia mais crise, gente, é planejar e elencar prioridades para o meu dia quando uma coisa saía errada. Ai, gente, aquele negócio me tira do sério, porque eu disse, gente, meu dia não foi produtivo. É claro que eu não estou desestimulando você a não planejar o teu dia, eu acho que é importante planejar, mas o entendimento de que a gente não tem controle do que vai acontecer é muito importante. Você planejou, mas alguma coisa pode acontecer no teu dia que vai mudar tuas estratégias.
O problema não é o novo, o problema não é a rejeição do novo. O problema é como eu lido com aquilo que é novo. Ele virá, não tem jeito, você está vivo. Se abrir os olhos, você está aqui me olhando agora. Eu espero que você esteja concentrado exatamente no que eu estou ministrando para você. Então você tem vida. Então com a vida existem desafios, existem demandas específicas. Mas qual é, gente, além de outras coisas, mas eu gostaria de fazer você pensar nesse aspecto hoje, por que é que a gente não lida tão bem com aquilo que é novo? Porque o novo não é controlável, sabe? Eu não controlo aquilo que vai me acontecer amanhã. Você controla? Você sabe o que vai acontecer? Exatamente, claro que não. Então assim, é muito para nós inquietante viver com algo que a gente não tem controle, porque nós somos treinados a controlar tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, a vida com Deus é uma vida de aventura, amém, amados? Mas é uma aventura na fé, né? A gente não pode viver exatamente aquilo que a gente planeja, mas a gente tem um Deus que é Pai, que exatamente tem planos para nós, e nós vamos viver os planos dele. Por quê que é melhor viver os planos de Deus? Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Existem algumas perguntas que a gente faz toda vez que o novo aparece para a gente. Primeiro a gente diz o seguinte: será que vale a pena arriscar? Será que vale a pena a gente viver alguma coisa nova? Porque a gente já tem controle, né, gente? A gente já sabe onde as coisas estão, a gente já sabe o que vai fazer. Então, o medo de arriscar tira em algumas situações a oportunidade da gente viver coisas novas. Eu não sei se você já teve a impressão de que se você tivesse tomado a decisão há anos atrás que você tomou hoje, seria muito melhor. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, perguntamos o seguinte: meu Deus, por que é que eu não tenho a mentalidade que eu tenho hoje quando eu era adolescente? Por que a minha capacidade de decisão, ela não tem um poder de discernimento tão grande como eu tenho hoje, né? Eu não tinha anteriormente, mas hoje eu tenho. Então assim, gente, a dificuldade que a gente tem com risco, a dificuldade que a gente tem em não perder o controle, pode nos fazer deixar de lado algumas conquistas, ou deixar de avançar naquilo que Deus tem. Indagações que a gente faz: será que vale a pena? Será que eu vou me adaptar? Você já foi criança? E quando você não gostava de uma coisa, você dizia para a mãe: mãe, eu não gosto desse alimento. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu não gostava de bacalhau de jeito nenhum, gente. O cheiro de bacalhau me dava repulsa. Todas as vezes que minha mãe estava lá preparando um bacalhau bacana, eu disse: mãe, que cheiro ruim, mãe. Esse negócio é muito ruim. Mas eu dizia que não gostava, mas eu nunca experimentei. Seu filho é assim, gente? Aí quando ele vai para a casa de alguém, aí ele volta, aí a mãe do coleguinha diz assim: ele mandou ver, ele comeu salada, ele comeu tomate, ele comeu cebola, ele mandou ver. Quem tem aí, quem pode testemunhar esse negócio aí? Não é assim? A gente diz: não gosto, né? Mas nunca experimentou, né? Nunca se arriscou. Aí depois você experimenta e você percebe que é bom demais. Eu depois experimentei, hoje, gente, é um dos meus pratos prediletos, é uma bacalhoada assim, bacana, né? Pode salivar que ninguém vai te ver, pode passar a língua nos lábios, ninguém vai reparar, você está com máscara. A gente tem que encontrar algumas vantagens nesse negócio, né, gente? Além dessas que a gente já sabe, algumas outras. Então, gente, eu quero mesmo fazer você pensar comigo que o que a gente está vivendo não é uma estagnação, ou pelo menos não deve, é um tempo oportuno da gente ver aquilo que não víamos antes, é um tempo oportuno da gente crescer em alguma coisa. Você acredita na paternidade de Deus, que Deus é teu pai?
Sim, né? Nós acreditamos que Deus é o nosso Pai. E como o nosso Pai, Ele cuida da gente mais do que qualquer pessoa. Você imagina uma criança que se ela estivesse aqui exatamente na plataforma onde eu estou, e o papai estivesse lá, e o pai abrisse os braços e dissesse ao filho, vem, o filho não ia retrucar em momento nenhum. O que ele faria? Ele se lançaria. Eu fico imaginando meu pai, 85 anos, se eu me lançasse com esse corpício esbelto aqui em cima dele, eu ia desmontar, né? Mas pequenininho, se meu pai abrisse os braços, eu me lançaria sem reservas aos seus braços. Por quê? Porque ele é o meu Pai. Bom, gente, se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, Deus é perfeito. Então Ele não errou em relação a você. Sabe, Ele não deixou você de lado ou virou as costas para as suas crises, para a luta que você está vivendo. A diferença é como eu encaro o que eu estou vivendo. Qual é a decisão que eu tomo quando uma crise vem? Eu posso me estagnar e nunca mais ser a mesma pessoa. As crises, as pandemias, sabe, as lutas da vida, elas podem promover duas coisas. Elas podem estagnar você e nunca mais fazer de você uma pessoa vibrante, ou você ser, na verdade, uma pessoa vibrante, alegre, conquistadora, sonhadora que você era antes. Ou você pode encontrar uma força que você nunca imaginou ter, para você avançar e ir a lugares que você nunca imaginou ir. É uma decisão. Por quê? Porque o novo virá na sua vida, você não tem escolha. Ele virá e a sua decisão vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior. Isso. A questão não é rejeitar o novo ou aceitá-lo, pois ele virá de qualquer jeito na sua vida. Gente, algumas coisas aqui eu fui elencando para dizer para você. O novo normal não é uma coisa que você escolheu, a gente já comentou alguma coisa, mas veio. Agora você vai ter que adaptar-se a isso ou não. Ou você vai ficar murmurando, ou você vai dizer coisas negativas em relação ao que está acontecendo. Eu não queria tantos compromissos que a vida madura me trouxe, mas a vida madura trouxe para você compromisso. Você está lembrado lá, quando você era adolescente, e quando o papai e mamãe confrontavam você em relação a algum posicionamento na vida, o que é que você dizia? Quando eu tiver 18 anos, ninguém me manda. Não era assim que você dizia? Ou não? Ou você sempre foi aquele filho que mamãe mandava fazer alguma coisa? Você, claro, mamãe. A gente brincava aqui um tempo atrás dizendo, será que o teu filho, ou você foi esse filho, que a mamãe mandava você, filho, me ajuda a lavar a louça? Aí você virava para ela, claro, mamãe, eu lavo a louça não apenas do almoço e do jantar, e a semana toda eu lavo. Você era esse filho? Ou você era aquele, não, mamãe, que isso, mãe, lava a louça não. Como é que é? Então, gente, deixa eu dizer uma coisa. Nós, às vezes, temos dificuldades da gente viver uma vida respondendo exatamente o que Deus tem. Olha a frase aqui. Eu não queria tantos compromissos que a vida madura me trouxe, mas ela trouxe alguns compromissos para mim. Não tem jeito. Você amadureceu e hoje você tem que conviver com alguns desafios que você não convivia antes. Agora é interessante que aos 48 anos, de vez em quando dá vontade de voltar para o colo da mamãe. Não dá não, gente? De vez em quando dá vontade de dizer assim, não estou cheio de tanto compromisso. Bom, quando você é adolescente, você queria autonomia, né? Você, não, vou fazer tudo o que eu quero fazer. Mas depois da idade madura, você diz assim, poxa, como seria legal ter a minha mãe cuidando disso, né? De vez em quando dá vontade de ir para o colo da mãe novamente. Você sente vontade disso, irmãos? Como a gente às vezes tem saudade disso, mas não dá para ser. Hoje você
tem uma vida, hoje você tem uma demanda que você não pode transferir, ela é sua. Eu estou construindo essa ideia com você de que o novo acontece, o novo chega para você. Eu não gostaria de viver tantas decepções na vida, ou ter vivido tantas decepções da vida. Gente, você não escolhe a família que você nasce, você não escolhe a criação que você teve, você não escolhe as decepções, né? Se você pudesse separar, não, isso daqui eu vou viver, que eu acho que foi bacana para a minha vida, isso não. Você não seleciona o que é bom, o que é ruim, simplesmente chega para você. Se apresenta para você o novo. E o novo nem sempre, amados, ele vem assim dizendo, legal, vai, mergulha, investe, dá o próximo passo, que vai ser tudo maravilhoso. Não, às vezes o novo vem em forma de desafios. Você está vivendo esse tempo, e esse tempo é desafiador. Nós estamos vivendo um tempo de desafios. Agora, gente, o que eu vou fazer com o que eu vivi? Qual será a alternativa que eu vou escolher ter? Nós temos visto que cada vez mais pessoas estão vindo aos gabinetes pastorais, indo aos consultórios de análise, aos consultórios psiquiátricos. Cada vez mais tem se aumentado o número de pessoas que estão tomando remédios controlados, pessoas que estão desestabilizadas. E quando a gente conversa, a gente percebe que muitas dessas situações estão relacionadas às situações vividas e não resolvidas, ou mal resolvidas. Não tem jeito, você viveu, não dá para apagar esse negócio. Não é amnésia, sabe, que você vai sofrer, de repente você aceitou Jesus, pluf, mudou tudo, apagou tudo. Não, as lembranças estão aí, e muitas vezes, irmãos, existem gatilhos na vida que Satanás vai potencializar para trazer tristeza no seu coração, para poder impedir você de olhar possibilidades que Deus está gerando. Então nós, irmãos, como filhos de Deus, precisamos não estar presos nem ao passado, nem ao futuro, e me parece que são duas questões que mais aprisionam a gente. Nós estamos presos por questões que vivemos no passado e que não temos controle, não podemos mudá-las, no sentido de voltar atrás, meio que na máquina do tempo, sabe? Voltar atrás e fazer diferente, meio que dar um clique e a vida ser diferente. Não, está registrado, você viveu. E nós também ficamos olhando para o futuro. Ah, quando eu puder, quando eu tiver, quando eu conquistar, quando a minha vida for assim. Você tem controle do passado? Não. Você tem controle do futuro? Não. Você tem controle do presente? Não sei se totalmente, mas você tem controle das decisões que você vai tomar na vida. Então veja, queridos, que o novo vai chegar, não é uma escolha sua. Agora, eu não posso estagnar-me naquilo que eu vivi e nem na expectativa daquilo que eu vou viver. Gente, as pessoas não estão vivendo a intensidade nem da fé cristã e nem daquilo que Deus tem proporcionado para nós, porque nós estamos presos a essas questões. E com essa fala eu não estou desdenhando aquilo que você viveu, eu não estou dizendo que aquilo foi besteira. Ei, a dor que você sente é sua, então a intensidade dessa dor ela é exatamente sua. Eu não posso dizer que uma farpinha debaixo da sua unha é uma besteira, né? Eu tiro de letra isso? Claro que não. Eu não posso dizer por quê? Porque essa dor é sua, ela não é minha. Não é desdenhar a dor, mas também não é fazer da dor um amigo íntimo da minha vida. Você já viu aquela gente que ama ouvir aquelas músicas Good Times, né? Aquelas músicas antigas. Aí quando o cara começa a ouvir aquelas músicas, aí começa a chorar, lamentando, sabe? Aquela decepção, aquele amor perdido, aquela traição que você viveu, aí chora, e chora, e chora, sabe, gente? Parece que está mimando a dor, parece que, eu não quero tirar essa dor. Gente, volto a dizer, eu sei que muitas situações da nossa vida, nós não gostaríamos de ter vivido, e se pudéssemos apagar
totalmente da nossa história, nós faríamos isso, mas elas são um registro de alguma coisa que aconteceu com você. O que eu e você podemos fazer é pedir, sabe, gente, tomar posse da ajuda adicional do Espírito Santo, para que isso não paralise a nossa vida. Essas marcas não podem paralisar a nossa vida, não podem paralisar os nossos sonhos. Existem muitas pessoas que pararam de sonhar. Gente, se você não sonhar, você não realiza, porque só realiza sonhos quem os tem. Amém? Com silêncio agora, legal. Todo mundo pensando, né? Ei, gente, mas a vida e as decepções da vida podem ter feito de você uma pessoa mais ressequida, né? Uma pessoa mais cuidadosa, uma pessoa, sabe, que não aposta muito no futuro, cheio de reservas. Queridos, olha só, o novo virá. E se você temer o que vai acontecer amanhã, sabe, se você quiser ter tudo no seu controle, você não vai viver a novidade de Deus. Por que você tem que ter controle? Por que as coisas têm que ser do jeito que você planejou? Não tem nada, sabe, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ele sabe o melhor para a sua vida e para a minha vida. Nós não sabemos o que é melhor para nós, gente. O que a gente faz são planos, mas a última resposta vem de quem? De Deus. Se a gente confia nessa paternidade, a gente confia que Deus não erra, né, gente? Que Deus tem tudo no controle dele. Porque quando a gente começa a fazer orações que muito mais revelam incredulidade do que credulidade, sabe, que a gente começa a chorar porque não aconteceu do jeito que a gente planejou, a gente está dizendo implicitamente o seguinte, que Deus falhou, que Ele não é meu pai. Você acha que Deus falha, gente? Deus não falha, Deus é perfeito nos seus desígnios. Então, peraí, pastor, não estou entendendo. Tudo bem, aí é outra coisa. Você não está entendendo. Então, o que é que Deus está querendo fazer? Ele está querendo despertar em você dependência. Se eu dependo, eu não entendo agora, mas lá na frente eu vou entender. O novo chegou com um desafio maior do que eu, maior do que a minha capacidade de responder a ele. Entende? Mas eu, como filho de Deus, estou sendo conduzido por Deus. E aquele que sempre é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A grande questão, e parece ser algo condicional, é que esse poder precisa atuar em nós. Nós precisamos saber quem somos, nós precisamos ter essas verdades tão ativas, que as crises virão, que o novo virá, diferente daquilo que a gente planejou, mas mesmo que o novo seja muito diferente daquilo que a gente planejou, Deus está no controle da minha vida em todas as coisas. Glória a Deus por isso. Eu sempre sonhei que quando eu chegasse a um determinado patamar da minha vida, eu estaria mais tranquilo. Alguns já fizeram esse plano. Quando eu chegar aos 50, gente, já estou com 50. Quando eu chegar aos 60, aí a gente dá uma sobrinha a mais, né? Não, quando eu chegar aos 70, que eu estou bem pra caramba. E minha mente é de garoto de 15 anos. O corpo, nem tanto, né? Aí você chegou lá, aquele patamar que você estabeleceu para a sua vida, seja 50, 60, 70 anos. Aí quando você chegou lá a essa idade, você percebeu que você está tendo mais trabalho ainda. Eu citava um ditadozinho mineiro que diz, filho criado, trabalho, mas você conhece, né? Então, não é assim? Aí os filhos, primeiro era aquele cuidado dos filhos, né? Para eles não caírem, não se machucarem, não ficarem doentes, a gente sempre protegia, blindava-os, e de repente eles cresceram, a nossa preocupação é outra. Quais são as pessoas que eles vão se relacionar, quais são os colegas, com quem ele vai namorar, qual a profissão, e aí ele sai e volta tarde. Esses dias meu filho saiu, eu disse, filho, vai lá comprar um pão na padaria, o cara tem 18 anos, gente. Eu falei, vai comprar um pãozinho lá na padaria. Gente, a padaria é metros de casa, gente, 5 minutos, o cara demora 2 horas. Aí esse pai que vos fala, saiu de casa e foi para a esquina. Cadê meu filho? Cadê meu filho? O cara está com uma barbicha assim, gente, um cabelo aqui, está todo homem lá, sabe, está namorando.
Aí ele chegou em casa. Sabe como, gente? Com um copo de açaí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu não tinha pão. Ele disse, cadê o pão? Acho que ele pegou o dinheiro do pão e comprou açaí, gente. Eu estou desconfiado disso, né? Então, deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Deus cuida mais do que a gente. Deus tem o controle mais do que a gente. Eu sei que nós temos preocupações, mas Deus é quem cuida da nossa vida. Se você teve um plano e esse plano não se concretizou do jeitinho que você esperava que ele viesse, mas você está vivo, e estar vivo é um presente de Deus. E se você está vivendo do jeito que você está vivendo, não é uma oportunidade para você se estagnar ou enterrar, mas é o tempo oportuno de você olhar para frente e perceber que Deus está te dando oportunidades de você conhecer aquilo que você não conhecia antes. Sabe, queridos, de você exercitar a fé, de você viver esse tempo de dependência de Deus. A gente tem falado esses dias dessa confusão do evangelho consumista, do evangelho que faz a gente recorrer por aquilo que a gente quer, porque o dia em que a gente não tiver o item na prateleira, a gente vai entrar em crise. Por quê? Porque a nossa ação primária diante de Deus sempre é aquilo que a gente vai consumir e nunca aquilo que a gente é. Gente, eu costumo dizer que Deus tem dado todas as coisas para delas usufruirmos. Tudo nesta terra é para os filhos de Deus, mas elas sempre são secundárias. Nunca dizem a respeito de quem você é. Sabe, a razão da sua existência é quando você encontra o propósito da sua vida. Quem você é em Deus não é o que eu obtenho das minhas relações com Deus. Não é o que eu adquiro, amados, a partir do meu exercício de fé, mas quem eu sou. Se eu entendo que sou filho de Deus, eu entendo o cuidado de Deus em todas as áreas da minha vida. Então, quando a coisa não está saindo do jeito que eu quero, eu fico desesperado, gente. Não, eu fico esperando a manifestação daquilo que Ele prometeu. Isso é bom demais saber, né? E isso é o entendimento de paternidade. Se eu sei quem é o meu pai, entende, eu vou depender dele todos os dias da minha vida. Então, você planejou estar muito tranquilo e agora você está tendo muito trabalho. Esse desafio não é para matar você. Esse desafio é para fazer você enxergar o que antes você não enxergava. Amém, gente? Esse desafio, deixa eu parafrasear um texto bíblico. Esse desafio não é para a morte, mas é para a glória de Deus, segundo Ednei, capítulo 2, versículo 5. Tá bom? Só estou parafraseando lá um texto bíblico. A vida muda e sempre vai mudar, a não ser que você morrer. Só há uma possibilidade do novo não chegar na tua vida, se você morrer. Pastor, eu queria mesmo morrer. Eu já pensei, eu tenho instintos suicidas, eu tenho motivações suicidas. De vez em quando esse negócio vem à minha mente, de vez em quando eu percebo que a minha jornada de vida acabou. Deixa eu dizer uma coisa, na maioria das vezes, nós não, amados, queremos acabar com a nossa vida. Nós queremos acabar com o nosso problema. Mas a nossa falta de clareza espiritual em relação ao que nós estamos vivendo faz com que a gente comece a pensar que o melhor que pode acontecer na nossa vida é a gente tirar a nossa própria vida, quando na verdade a crise é o tempo oportuno. Então esse olhar diferenciado do novo como um tempo de conquista, né? Tempos novos, novas conquistas, novos tempos, novas conquistas. Esse é o tema da palavra. Se eu entender isso, eu nunca mais vou recuar diante de um desafio, mas sempre vou olhar para ele como um tempo oportuno de eu ser uma pessoa muito melhor. Gente, sabe, uma das maiores vivências de milagres, sabe, de manifestação de Deus na vida do povo foi no deserto. A gente sempre fala a respeito disso. No deserto, amados, o
mar se abriu, gente. Sabe, o povo, para entrar nessa jornada, o mar se abre, o rio, amado, se abre, as águas amargas se tornam potáveis, sabe, a rocha brota água. Gente, inimigos são vencidos, desafios são vencidos, Deus provê o maná do céu, Deus alimenta o povo onde não tinha possibilidades. Então, em tempos de crise, amados, Deus revela suas manifestações. Amém, queridos? Então não é para você abaixar a cabeça, não é para você dizer Deus esqueceu de mim, não, pelo contrário, Deus achou em você aquilo que você mesmo nunca havia encontrado. Deus vê em você uma capacidade de você ir mais longe. Gente, Paulo diz isso, que com toda aprovação vem uma provisão. Não vos sobreveio tentação além do que possais suportar, mas em todas as provações vem provisão, vem cuidado, vem estratégias novas. Lembra lá do exemplo da vaquinha, gente? O cara vivia lá alimentando a família com uma vaquinha, aí passou um sábio lá e pegou aquela vaquinha e jogou no precipício. Acho que todo mundo já ouviu isso, mas vale a pena relembrar o princípio. Aí, gente, todos ficaram desesperados, inclusive o fazendeiro, porque a vaquinha era a fonte da sua sobrevivência. Ok, ele foi embora ao sábio e aquele homem pensou, o que será da minha vida agora? Gente, o novo chegou, meio que forçadamente, mas chegou. Então ele olha para a vida e diz, não, tenho que fazer alguma coisa. E então ele começa a cultivar a terra, então ele começa a pensar em outras possibilidades, então ele descobre novos talentos, então ele descobre alguma coisa que estava tão escondidinha lá. Então em tempos de crise, Deus promove novas conquistas. Você está entendendo, gente? Alguma coisa que para você é absurda, eu não mereço, né? A gente sempre vai buscando coisas boas que a gente fez, né? Eu não mereço isso. Tem gente que merece muito mais, tem gente que é muito ruim. Eu sou uma pessoa que relativamente faço coisas boas, e por que é que essas coisas estão acontecendo com a minha vida? Gente, tem uma frase que a gente já vai ler daqui a pouquinho, não deixe que os porquês anulem a possibilidade de você ouvir a voz de Deus. Não permita que os porquês anulem sua criatividade. Não permita que os porquês, amados, coloquem você numa estagnação espiritual. Não, Deus vai fazer. Por quê? Porque você é um filho dele. Você diz amém a isso, amados? Ora a Deus. Olha que interessante. Esse texto fala de uma mudança radical na vida de alguns discípulos de Jesus. Acompanhem comigo aqui a leitura, gente. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e a André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, nós estamos vivendo a vida com seus desafios, está tudo transcorrendo normal. A equipe de Jesus, a maioria deles eram pescadores. A gente tinha um publicano, um que trabalhava para Roma. A gente tinha um que fazia parte de um grupo de rebeldes, né? Eram o Simão Zelote. Os Zelotes eram um grupo de guerrilheiros que batalhavam contra o poder romano e contra toda a opressão romana. Bom, essa era a equipe de Jesus. Talvez nós, se fôssemos formar a nossa equipe, não formássemos uma equipe exatamente como Jesus formou. Mas, irmãos, Jesus passa por ali e desafia esses caras para um tempo novo. Jesus não conta particularidades do que iria acontecer. Jesus apenas desafia. Jesus apenas diz, olha, eu vos farei pescadores de homens. Gente, se alguém convida você para uma viagem, seja ela uma viagem missionária, uma viagem de passeio, qualquer coisa nesse nível, a primeira questão que você teria é, para onde nós vamos? Como nós vamos sobreviver? Quem vai custear isso? Será que eu vou ter férias? É legítimo. Legítimo um daqueles pescadores chegarem para Jesus e dizer, e as férias? Serão remuneradas? Não é assim, gente? Será que eu vou ter um alívio? Quando eu vou parar a minha missão?
a gente ia retrucar, pensar um montão de coisa. Mas quando Jesus traz o novo e estabelece para eles um tempo novo na vida deles, eles fizeram o quê? Absolutamente nada. Eles deixaram o que estavam fazendo e foram seguir Jesus. Pastor, você está dizendo que eu tenho que abandonar meus sonhos? Eu, afinal de contas, tive 5 anos numa faculdade, eu me pós-graduei, mestrei, doutorei, e agora você está dizendo isso? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que aquilo que era prioridade antes, não deve ser mais. Entende, amados? Aquilo que deve mover o teu coração agora, deve ser seguir a Jesus. As outras coisas são mimos de Deus para a sua vida. Olha a inversão da ordem. Eu posso continuar estudando? Você deve continuar crescendo, deve continuar sonhando. Já dissemos aqui que os sonhos são importantes para que você possa cumpri-los. Mas o que essa palavra nos traz como aplicação é, quando Jesus nos desafia a um tempo novo, Ele está dizendo, coloque agora a prioridade na sua vida, naquilo que eu tenho para você. Abandone as outras prioridades. O que é prioridade é encontrar o destino da sua vida. É encontrar a razão da sua existência. E as outras coisas virão acompanhando. Buscai, pois, primeiramente o reino, e as demais coisas vos serão. Gente, vamos pensar. Te dá 2 segundos para você pensar. A gente não inverteu essa ordem não, gente? Hein? Não precisa responder em voz audível não, mas vamos pensar. Será que a gente não inverteu isso não? A gente não busca as demais coisas e depois o reino de Deus? Eu digo no sentido de priorizar. Eu digo no sentido daquilo que move o nosso coração. Uma das coisas que acontece com essa turma de Jesus, com a equipe de Jesus, é que eles aceitam o desafio. E não abandonam as outras coisas, mas o coração deles coloca como prioridade o reino de Deus. Você pode dizer aleluia por isso, irmãos? Vamos aqui conversar mais. Olha, o que acontece quando dizemos não para Deus? Quando Jesus convoca essa gente, eles poderiam dizer não para Jesus? Claro que sim. Deus estabelece um projeto para você, você pode dizer não? Claro que pode. Você pode dizer não quero. Tá tudo bem. O que Jesus faz quando a gente diz não, gente? Ele chama outro. Será que esses discípulos que foram chamados e convocados, se eles dissessem não para Jesus, o que Jesus faria? Chamaria outros para a missão. Mas qual é o resultado da nossa negativa diante de um desafio? É perder a oportunidade de viver a maior experiência que os seres humanos viveram. Gente, você imagina andar com Jesus, gente. Você imagina sentar à beira do mar com Jesus, tomando água de coco, irmãos, fim de tarde, lembrei até de uma música aqui, né? Fim de tarde em Marapuã, eu acho. Pois é, fim de tarde com Jesus, Arapuã, uma coisa assim. É isso aí, é isso aí. Irmãos, você imagina Jesus instruindo a gente, Jesus olhando para nossas demandas, irmãos, Jesus podendo nos abraçar, podermos experimentar os milagres de Jesus, podermos ver Jesus, amados, curando pessoas, curando cegos de nascença, irmãos, Jesus falando a uma multidão e aquela multidão sendo constrangida pelo Espírito Santo. Se nós negamos o novo de Jesus na nossa vida, a gente nega a maior oportunidade da nossa história, de vivermos aquilo pelo qual nós nascemos. A gente aprende, irmãos, que nós nascemos para a glória de Deus, nós nascemos para ser adoradores. Você pode negar? Você pode negar. Você pode priorizar outras coisas? Você pode. Ele nos dá esse livre-arbítrio, mas eu gostaria muito de que você pensasse que dizer sim para Jesus é encontrar a razão da sua existência. Dizer sim para Jesus é estar fundamentado em dias difíceis, é não se dobrar quando o desafio parece ser maior do que tuas forças. Você entende essas verdades, gente? Eu quero desafiar você a dizer sim, Jesus, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho certeza de muita coisa, eu não tenho controle de muita coisa, isso me inquieta porque eu fui criado para ter controle, mas eu aceito o teu desafio e vou viver na tua dependência.
Você pode dizer amém a isso, amados? Glória a Deus, já estamos encaminhando para o final. Como você se comporta diante do seu desafio? Vai fazer toda a diferença. Olha, veja só, irmãos, deixa eu citar rapidamente a passagem lá do Evangelho de João, capítulo 4, da mulher samaritana. A mulher samaritana, a maioria de nós conhecemos a passagem bíblica, que aquela mulher estava pegando água ao meio-dia. À 6ª do dia, ela estava pegando água. De repente, um viajante chega para encontrar-se com ela e pede água. Aquela mulher estranha o pedido daquele viajante e ela diz o seguinte: olha, não é comum que tu me peças água. Afinal de contas, o meu povo é inimigo do seu povo. Aí aquele homem, que depois ela vai identificar como Jesus, diz assim: ah, mulher, se tu soubesses o dom que há em mim, tu é que pedirias água. Entende? Aí aquela mulher, então, vivendo todo o seu conflito, ela diz: que água é essa? Aonde nós podemos encontrar? Será que no poço de Jacó? Mas você não tem instrumentos para ir. Será que essa água viva é água mais profunda do que aquela que a gente já tem costume de pegar? Aquela mulher, ela indaga como ela conseguiria aquilo. Mas ela quer, ela manifesta a sua vontade de querer aquela água. Então Jesus vira-se para ela e diz: vamos fazer o seguinte, eu não quero abençoar apenas você, eu quero abençoar você e sua família. Vá chamar o teu marido para abençoar, para vocês beberem dessa água e nunca mais terem sede. Pelo contrário, para que do interior de vocês jorrem rios de águas vivas. Ok, aquela mulher então vira-se para Jesus e diz: mas eu não tenho marido. Aí Jesus, onisciente que é, o Deus encarnado, ele diz assim: eu sei que você não tem marido. Já tiveste 5, e o que você tem não é seu. O que Jesus está fazendo com isso, gente? Jesus está jogando na cara daquela mulher? Jesus está acusando aquela mulher? Jesus está dizendo: viu o que você fez? Agora você está privada do que eu tenho para você? Jesus não está fazendo absolutamente nada disso. Jesus está trazendo à tona momentos que ela viveu na vida e muito provavelmente a sua dificuldade de ter lidado com esses momentos na vida. E pode ser que eu esteja falando para alguns de vocês que tenham vivido tempos difíceis, novidades, e não tenham, amados, tido a habilidade para lidar com isso. E talvez olhando para esse episódio bíblico nessa perspectiva, você possa pensar o seguinte: essa mulher não administrou bem, essa mulher não respondeu positivamente às suas oportunidades. Entende? Bom, a gente vai construir muitas ideias a respeito disso. O fato é que essa mulher reconhece Jesus. Ela reconhece Jesus como o quê? Como um profeta. Ela diz: realmente tu és profeta. Mas faltou alguma coisa na vida dessa mulher. O que teria faltado na vida dessa mulher, gente? Faltou o reconhecimento de Jesus como Messias. Ela reconhece Jesus como um profeta, porque na verdade Jesus vai dizer para ela o que foi a jornada da vida dela até então. E talvez, amados, alguns de nós até reconhecemos que Jesus é bom, que a palavra de Deus é a verdade para a nossa vida, mas mais do que o reconhecimento de Jesus, é a entrega da nossa vida a Jesus como o Messias. Ele é meu Salvador. A palavra salvação, soteriologia, amados, ou soteros, ela está relacionada no Novo Testamento com uma salvação integral em todas as áreas. Quando eu reconheço o Messias, Jesus, como meu Salvador, eu o reconheço como alguém que cuida de todas as áreas da minha vida. Você pode dar um glória a Deus por isso, amados? Então aquela mulher, nós não sabemos do final da história dela, não sabemos, sabemos apenas que ela recebe essas instruções e volta para a sua cidade, e quando ela volta para a cidade, ela conta lá para os seus amigos, e aqueles seus amigos vão ao encontro de Jesus. Bom, a história se encerra por aí, mas eu creio muito de que essa pessoa nunca mais foi a mesma, essa mulher nunca mais foi a mesma. Ela foi uma antes de Jesus, e com absoluta certeza, ela foi outra depois do encontro com Jesus.
o novo se apresentou por 5, 6 vezes. Ela era uma prostituta, é muito mais fácil a gente olhar para essa situação e dizer, ela era uma prostituta, uma mulher leviana, uma mulher que não cuidou bem do seu lar. Mas, irmãos, se a gente pensar que pode ter sido oportunidades na vida, o novo que se apresentou, e a gente já disse aqui a vocês que o novo se apresenta, mas nós muitas vezes não queremos, rejeitamos o novo, rejeitamos a possibilidade de ver no novo algo, um caminho para a gente crescer, um caminho da gente ir mais longe. Olha só, essa mulher ia ao meio-dia. Por que ela ia ao meio-dia, gente? Não era comum ir ao meio-dia, ela tinha vergonha. Sabe aquele olhar que desdenha, aquele olhar discriminador? Essa daí, ó, já teve 5 e o que ela tem não é dele. Para uma sociedade atual já não é estranho? A gente já não faz comentários assim pejorativos? Você imagina numa sociedade judaica, gente, uma sociedade machista, essa mulher que teve já vários relacionamentos, ela era deixada de lado, ela não tinha sonhos, perspectivas de vida ou coisa do tipo, mas ela vai a esse lugar porque Deus preparou um momento, amados, para mexer com a estrutura dela e dar a ela uma nova oportunidade. Eu não sei o que ela fez, o texto não conta com essa oportunidade, mas eu posso hoje dizer a você que Deus está te dando uma oportunidade de novo, e o que você vai fazer com essa palavra que você está recebendo? Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Como é que ela se sentiu depois do encontro? Eu não sei. Uma coisa eu sei, que ela estava decidida, ela estava disposta a fazer alguma coisa, ok, queridos? E ela reconhece Jesus como um profeta. O que faltou nela? Essa dependência do Messias. O que falta em você? É uma pergunta que a gente faz. O que falta em você? Bom, eu já sei que Deus é bom demais. Eu já sei que Deus cuida da minha vida. Eu até sei que a palavra de Deus, ela é a verdade para a minha vida. Agora eu tenho que ter um outro movimento. Agora eu tenho que dar um outro passo. Existem muitas pessoas que sabem os textos bíblicos de cor. Existem pessoas que têm uma capacidade de gravá-los e repeti-los, recitá-los. Mas é mais do que isso. É a capacidade de eu crer em dias difíceis. É a capacidade de eu saber que Deus está controlando, mesmo quando eu não tenho o controle. É a capacidade de entender que Deus sabe o que Ele está fazendo, mesmo quando eu não sei absolutamente nada. Tudo o que acontece na nossa vida, precisamos entender como. Olha essas verdades. Sai esse domingo daqui, amados, com essa verdade muito forte no teu coração. Nossas crises são oportunidades de intimidade com Deus, de conhecermos mais a Deus. Você está vivendo esse tempo desafiador? É uma oportunidade de você conhecer mais a Deus. Uma oportunidade para crescermos em fé, para praticarmos mais a nossa fé, para tirar a fé do campo da teoria, gente, e viver a fé na prática. Quando você é desafiado, quando você está se sentindo, sabe, isolado em todos os sentidos da sua vida, sem saber o que fazer, é hora de você se levantar e dizer: eu dependo de Deus. Uma oportunidade para ver as promessas se cumprirem em sua vida. Uma oportunidade de vivermos novas conquistas. Não fique lamentando o que aconteceu. Não permita que os porquês arranquem de você a esperança de dias melhores. Existem muitas pessoas que estão perguntando por que isso aconteceu. Deus não foi bom comigo, Deus não poderia ter permitido que isso acontecesse. Se você vai ficar perguntando isso até quando? Não permita, amados, que isso tome a tua existência, mas olhe para uma oportunidade de você viver tempos novos. Deus vai estabelecer tempos novos para os seus filhos, novos tempos, novas conquistas. Você pode repetir comigo? Novos tempos, novas conquistas. Aleluia! Não deixe que
pensamentos pessimistas, tire sua criatividade. Existem pessoas, amados, que nos tempos bons da vida sonhavam, eram criativas, eram otimistas, nós gostávamos de estar perto delas, elas eram influenciadoras. Como é bom estar perto de gente otimista, como é bom estar perto de gente que olha para a vida, irmãos, e não olha os desafios. Está lembrado lá do cancioneiro popular, irmãos? Eu gosto mesmo é da rapaziada que não tem medo da vida, que acorda cedo, vai para a jornada, não tem desafio que ele se encurve, irmãos. E nós que somos filhos de Deus, não há desafio que nos estagne, não há nada que possa enterrar nossos sonhos, porque Deus, amados, Ele age no querer e Ele age também no efetuar. Aleluia! Não permita que palavras de derrota ecoem em seus ouvidos, impedindo o Espírito Santo de te dar uma nova direção. Aleluia! Olha, esse texto é um dos mais tremendos, irmãos. Eu queria muito que você tomasse posse dessa verdade. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas se submetem por Ele. Aleluia! Você é filho de Deus. Vamos ficar de pé, gente. Você é um filho de Deus, gente. Novos tempos, novas conquistas. Não é uma questão de rejeitar ou aceitar. Os tempos novos virão, e com os tempos novos os desafios, mas com os desafios estratégias, com os desafios um novo fôlego de vida. Sabe, irmãos, há um tempo em que a igreja está vivendo, que as armas estão disponibilizadas, armas espirituais, que são ferramentas. Eu quero declarar que você vai sair daqui armado. Entenda isso espiritualmente, tá, gente? Você vai receber uma arma para você vencer o teu desafio. A gente vai ministrar uma canção agora que é muito importante, mas eu quero dizer uma coisa antes. Você permite que eu entre na tua casa e mude os teus móveis? Será que você permite? Eu vou entrar na sua casa, vou mudar lá tudo, vou mudar a tua rotina. Não gostei dessa televisão do jeito que ela está. Sofá vou mudar. Não quero. Eu afinal de contas, eu sou pastor. Eu vou entrar lá na sua casa. O que você ia dizer para mim? Se manca, cara. Se manca. Você não vai entrar na minha casa, não. Por que eu não entro na sua casa e não ordeno a sua casa e não digo como as coisas devem estar? Porque eu não sou dono dela. Ei, quem é o dono da sua vida? Pode coçar que eu deixo. Quem é o dono da sua vida? Deus é o dono? Se Ele é o dono, Ele pode mudar os móveis, Ele pode ajeitar, Ele pode dizer: você não entende, mas eu estou entendendo. Você não sabe como eu estou agindo, mas eu estou agindo. O novo está chegando e é eu que estou fazendo. É eu que estou nesse movimento. É eu que sou o Senhor da sua vida. Aleluia, vamos adorar ao Pai, amados, e que essas verdades entrem no teu coração e façam de você, amados, um filho que entende que Deus está te dando oportunidade de ir mais longe. Aleluia.